Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui para gravar mais um episódio para o canal no YouTube As Irmãs do Previdenciário. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que além de um amigo muito querido de faculdade, de bairro, é vereador de Vitória, Leonardo Monjardim. E nós vamos tratar sobre um assunto que está em alta e eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Nós vamos falar sobre o etarismo, que é a discriminação da pessoa por conta da idade. Seja bem-vindo, Leonardo Monjardim, meu amigo querido. Obrigado, é uma satisfação poder estar aqui e discutir um tema tão importante e muitas vezes, sem o holofote que deveria estar sendo colocado para esse tema, que é muito sensível à sociedade nos tempos modernos. É isso aí, como você disse, é um tema sensível. Aqui a gente vai bater um papo sobre o etarismo para trazer informações para a sociedade. Porque às vezes, Léo, tem pessoas que estão sofrendo o etarismo, que é um preconceito ou uma discriminação por conta da idade, seja pouca idade ou muita idade, e a pessoa não sabe. Então, esse canal aqui a gente alerta, traz informações também e espero que vocês aproveitem bastante. Então, como eu disse, inicialmente, o etarismo ele é o preconceito, é uma discriminação que uma pessoa sofre por conta da idade. Pouca idade ou muita idade. Então, uma pessoa jovem ou uma pessoa idosa. E muitos confundem isso. Muitas pessoas vêm até a mim para falar, Juliana, eu achava que o etarismo era uma discriminação só contra uma pessoa idosa. Mas não, uma pessoa também de baixa idade, um jovem, um adolescente, pode também sofrer um etarismo, por exemplo, no mercado de trabalho, onde ele tem ali uma barreira para ingressar naquela vaga de emprego, porque quando foi anunciada aquela vaga de emprego, foi descrito ali na descrição da vaga que aquela vaga seria para uma pessoa de 20 anos para cima, por exemplo, ou até 40 anos de idade. Isso aí já é um preconceito, pessoal, é um preconceito no mercado de trabalho. Por isso, eu trouxe aqui o Léo para a gente debater sobre o assunto. Você que é um homem público, e tem trabalhado tanto nas causas das pessoas idosas também. Evidentemente, aqui nesse assunto de hoje, a gente vai trazer muito sobre o etarismo, o preconceito contra as pessoas idosas, porque no nosso canal a gente trata de assuntos relacionados ao direito previdenciário e muito também para as pessoas idosas. E eu queria saber aí a sua opinião, quais são os seus projetos, Você que foi recentemente reeleito a vereador de Vitória, sobre essa bandeira do etarismo, que eu acho muito importante que seja falado sobre isso. Bom, primeiro agradecer porque você foi uma pessoa extremamente importante de despertar o nosso olhar para essa causa. Eu costumo dizer que o parlamento e o parlamentar, no caso o homem público, ele não sabe de todas as coisas e às vezes no escopo do projeto, do seu mandato, do seu planejamento, ele não coloca várias coisas que é importante para a sociedade. Mas no caminhar, no diálogo com essa sociedade, ele vai incorporando dentro do seu planejamento, dentro do seu mandato, algumas ações e algumas defesas. E através do seu conhecimento, de tudo aquilo que você tem feito, não só como advogada, previdenciária, e isso é muito interessante destacar, você também tem uma responsabilidade social muito grande com a cidade. O seu desempenho dentro da igreja, também no asilo dos idosos, de maneira que você consegue cumprir a sua função profissional, mas também se doar para o próximo, atuando fortemente nesse segmento. E isso despertou em mim também esse interesse. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, ter humildade de reconhecer que foi você que me inseriu nessa pauta tão importante e tão sensível. Eu falo por quê? É uma pauta que está muito no porão das casas, no porão da sociedade. As pessoas não têm um olhar, às vezes está acontecendo do lado dela e ela não tem essa percepção. Então a gente precisa fazer esse debate, precisa fazer com que as casas públicas passem a colocar isso como página de um livro que precisa ser lido por todos. Então, o meu sentimento hoje é de abraçar essa causa. Fiquei muito feliz com a aproximação, por exemplo, com o Asilo dos Idosos, hoje onde desenvolvo também algumas ações lá, ação tanto do ponto de vista social como também política. A Prefeitura hoje tem sido um grande parceiro do asilo, como você também é, e tantas outras pessoas. E eu também ouvi do diretor do asilo falar que uma frase que foi muito emblemática e que eu guardei, porque ele disse: todas as pessoas precisam de ajudas.
de ajuda. As crianças precisam muito, mas tem muita gente trabalhando pelas crianças e todo mundo se sensibiliza, às vezes, com um olhar para uma criança. Mas o idoso as pessoas acabam esquecendo. E é uma realidade. É notável isso em todas as campanhas que são feitas, inclusive de arrecadação de recursos. A criança mobiliza muito mais gente, muito mais recursos. Os idosos não. Porque são frutos, muitas vezes, do esquecimento das famílias, né? E hoje a gente tem um problema maior. Porque a gente sabe que a sociedade, ela tá, até pelo desenvolvimento da ciência, hoje a gente tem uma capacidade de ver muito mais do que alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, o que ocorre? Essas pessoas elas precisam estar ativas. E hoje o mercado de trabalho acaba tendo uma discriminação muito grande. Primeiro porque o idoso, né, lógico que tem as suas exceções, mas na sua grande maioria tem muita dificuldade de ter um bom desempenho tecnológico. Porque é uma outra concepção de uma geração que não viveu isso na sua formação profissional e intelectual. Então, hoje, para você se inserir um idoso hoje, ele tem muito mais resistência e limitações. E hoje a gente sabe que a vida profissional ela perpassa muito pelo conhecimento tecnológico. Então, a gente já tem esse desafio enorme. Segundo, é a questão de algumas profissões que requer muito esforço físico, que obviamente uma pessoa que tem uma certa idade também tem algumas limitações, mas a gente sabe também que no planejamento estratégico, um planejamento, uma coisa bem planejada com qualquer empresa, seja ela pública ou privada, o idoso pode contribuir muito com o seu conhecimento, a sua experiência. Então, o que está faltando hoje talvez a gente ter uma reflexão de que o idoso ele pode se inserir de forma muito positiva no desenvolvimento de qualquer ação profissional e de qualquer ação de uma empresa privada ou pública. Eu, particularmente, compreendo que a experiência ela é muito significativa para você performar bem. Às vezes você tem um menino jovem com muita tecnologia, que embora também é etarismo, se você considerar, porque você não vai contratar porque ele não tem experiência, e a gente vive hoje uma situação profissional muito antagônica, que algumas empresas, em algum momento você fala que não contrata por falta de experiência, e para o outro momento você não contrata porque acha que aquele mais idoso não vai ter uma produtividade esperada. Então, você vê que não tem um conceito muito definido e pronto, hoje estabelecido pela sociedade, até por ser uma coisa muito desconhecida para muitas pessoas. Eu diria para grande parte da sociedade. Eu digo, se talvez você falar de etarismo hoje, muita gente não vai saber nem o que significa. Exatamente. Então você imagina. Então é aí que aumenta a nossa responsabilidade enquanto homem público para inserir essa agenda dentro das prefeituras, nas câmaras, na Assembleia, no Estado e no governo federal, para que a gente possa, primeiro, fazer uma campanha de orientação para que as pessoas passem a ter um olhar mais aprimorado e assumir a responsabilidade, junto com os órgãos competentes, de mitigar esse dano tão nocivo para as nossas famílias, porque todos nós vamos passar por ele, ou diretamente ou indiretamente. Qualquer família hoje tem um idoso. E a gente também está indo nessa direção. Então a gente precisa enfrentar isso, porque está comprovado que nas próximas décadas, se não me falha a memória, em 2050 a gente tem um percentual muito significativo da população brasileira na classe, né, classificada como idoso. Então a gente precisa preparar o futuro para receber, inclusive nos receber, né, Ju? Que a gente já está quase daqui a pouco chegando nessa classificação. E a gente precisa realmente se debruçar sobre esse tema e dar passos largos para que a gente possa realmente preparar o poder público e essa consciência da sociedade para enfrentar esse problema. É isso aí. O etarismo ele pode acontecer na vida profissional, né, na vida social de uma pessoa. Então, como você disse, a gente precisa combater esse etarismo. E tomar cuidado também, Léo, para a gente não banalizar o assunto. A ideia não é essa. Né? Nem tudo é etarismo. Costumo dizer que eu, como advogada, trato caso a caso. Então, no caso do etarismo, também sou favorável a tratar caso a caso e não banalizar, né? Porque senão vira bagunça e não é esse o objetivo. Então, por exemplo, o etarismo na vida profissional, como você disse aí, uma pessoa idosa que às vezes tem uma limitação na tecnologia, ela não pode ser excluída do mercado de trabalho por conta disso. Ela tem que ser o quê? Incluída, acolhida, e a empresa pública ou privada dá para ela uma capacitação. Oferece para ela um curso, um treinamento. Agora vamos colocar, por exemplo, exemplo de etarismo na prática que eu conheço, né? Uma empresa
que vai fazer um treinamento para todos os seus colaboradores daquele setor e deixa a pessoa idosa, até mesmo 50 mais, tá? Tem ocorrido muito etarismo de pessoas com 50 mais. Então, assim, a pessoa idosa é considerada 60 mais, né? Então, deixa essa pessoa excluída desse curso de capacitação. Isso, sim, é etarismo. Então, como que a gente combate o etarismo, né? Incluindo essa pessoa, né? Trazendo essa pessoa para dentro da empresa, oferecendo para ela curso de capacitação, programa de treinamento, desenvolvimento, né, profissional dela, seja para as pessoas mais velhas, né, mais idosas, como para as pessoas mais jovens também, né? Hoje o jovem ele está mais voltado para a tecnologia, mas qual é essa tecnologia? É só de WhatsApp, de rede social? Então, dá um treinamento também para esse jovem. Tem uma outra forma também aqui de impacto do etarismo na vida profissional, que eu tenho ouvido muito de relatos de pessoas 50 mais, é a dificuldade para conseguir emprego e se manter no emprego. Alguns anúncios de empregos, algumas pessoas que anunciam emprego, empresas, elas colocam lá, olha, idade até 40 anos, no máximo. Isso é etarismo. Você está discriminando uma pessoa que tem 40 mais a ocupar aquela vaga de emprego. Isso é etarismo. Então, como você bem disse também, os impactos na vida social em relação ao etarismo, a gente pode trazer como um exemplo aqui o isolamento social, né? Você pode resultar aí nesse isolamento das pessoas idosas que se sentem invisíveis, desvalorizadas, com baixa autoestima. Então, o que nós, sociedade, o poder público precisa fazer, na minha opinião? Incluir essas pessoas na sociedade, oportunizar para elas uma vida social ampla, com praças que tenham acesso. Na nossa cidade de Vitória, sim, nós temos muito, né, Léo? É verdade. Praças com eu acho que os centros de convivência devem ser os principais polos para que a gente possa desenvolver. Por quê? Porque, às vezes, o etarismo ele pode também ter a questão reversa. O idoso nem ser discriminado, mas ele mesmo se colocar numa condição de discriminação em razão de não se socializar, de não viver o dia a dia. Então, o que acontece? E o que o poder público pode ajudar nesse sentido? É construir políticas públicas que envolvem, inclusive, espaços onde que possa ter entretenimento, conhecimento, né? Porque a gente sabe, e isso aí é para qualquer idade, que a gente fala network hoje, que esse relacionamento abre portas profissionais, conhecimento, né? E não é diferente para qualquer idade. Então, assim, e como é que você faz isso com a terceira idade? É criando lugares apropriados para que eles possam estar circulando, né? Desenvolvendo atividades, tarefas, que também auxilia também na sua qualidade de vida e vão tornando ela mais longa, né? Porque a atividade física hoje, a atividade religiosa, elas são muito importantes no desenvolvimento físico e intelectual de qualquer pessoa, sobretudo nessa terceira idade. Então, o poder público também tem uma função primordial na infraestrutura para criar as condições necessárias para que esse idoso possa se inserir na sociedade. Eu fico muito feliz com a inauguração, com instalações do Centro de Convivência, né, como você bem disse. Acho que precisamos aumentar, né, o número de centros de convivência para que as pessoas idosas possam se socializar mesmo e se motivarem a fazer um exercício físico ali, um curso de pintura e etc., né? Porque muitas das vezes o que a gente observa é que assim, a pessoa idosa ela vai ficando um pouco com a síndrome do ninho vazio também, porque os filhos vão crescendo, sim, vão, né, construindo sua independência, vão saindo de casa. E aí é o movimento também que depende muito da pessoa idosa querer fazer, né? Então, a gente, de um lado, fica incentivando a pessoa idosa a se movimentar e também, do outro lado, a pessoa idosa também precisa fazer seu movimento e querer também participar da sociedade, o que eu acho muito importante. E você destacou uma coisa muito interessante, que hoje, esse mundo moderno, ele traz todas as oportunidades para que isso aconteça. Você acabou de dizer hoje um recorte da sociedade que é muito pujante. As pessoas saindo do seu habitat,
casos, criam suas famílias, uma vida extremamente competitiva, né? E que torna as pessoas cada vez mais fora de casa e que não tem tempo, às vezes, nem para dar atenção a um filho ou à esposa, né? E quem dirá, às vezes, os pais. Acaba acontecendo muito isso. E tem um outro fenômeno também, que é a questão geográfica da cidade. Era muito comum, se você pegar a década de 40, 50, 60, as famílias estarem muito próximas. As pessoas casavam e residiam muito próximo. No interior era muito assim. Hoje não, hoje você tem uma tendência muito de você se distanciar, porque a cidade cresceu e dificilmente você tem condições de estar muito próximo dos seus pais. São poucas pessoas que têm essa oportunidade, o que torna ainda cada vez mais difícil. Então, e nós ainda particularmente vivemos numa cidade muito pequena, que é uma ilha, e que possibilita mais de estar próximo. Mas você pega os grandes centros, as grandes metrópoles, isso é também um desafio de você estar presente numa vida profissional, na vida da sua família, vamos dizer, sua família residencial, aquela que constitui pai, mãe e filhos, mas também estar próximo desses nossos pais e avós que às vezes estão mais distantes da gente. Então, você vê que os desafios são enormes por conta desse mundo moderno que mudou muito a característica, né, de vida do ser humano. É isso mesmo, é um desafio imenso a gente trabalhar aí para combater o etarismo, mas é possível que isso aconteça, né? Então eu torço muito para que sejam realizadas mais políticas públicas de inclusão, né, tanto no mercado de trabalho, tanto na sociedade, para as pessoas idosas, para que a gente possa incentivá-los, né, a se projetarem no mercado de trabalho. Mesmo porque, Léo, a expectativa de vida do brasileiro, como você bem disse, vem só aumentando, né? Por quê? Porque hoje em dia nós temos aí um amplo... a medicina avançou muito, né? A tecnologia, então as vacinas, os tratamentos médicos. A própria orientação das pessoas. Quantas pessoas deixavam de buscar determinados exames que não tinha conhecimento, acesso ou preconceito, embora ainda a gente tenha uma margem da sociedade ainda muito preconceituosa em relação a isso. A gente vê aí Novembro Azul e tantas coisas aí, né? Outubro Rosa menos, porque a mulher sempre se cuidou mais do que o homem, é uma realidade, isso é estatisticamente comprovado, mas tinha um preconceito muito grande. Hoje a sociedade está mais instruída e busca. Então ela consegue se antecipar às situações da sua saúde, que ela consegue sobreviver a determinadas doenças que antigamente as pessoas só tinham conhecimento numa fase já mais terminal, ou praticamente muito difícil de ser revertida. Então eu vejo hoje assim, por isso, né? E aí, como a gente sabe, a qualidade de vida, a ciência e a medicina hoje está muito avançada. Muito avançada. Então a tendência, que a gente não é uma tendência só do Brasil, mas do mundo, todo mundo está chegando a uma idade bem avançada. Antigamente eu recordo, a gente sabe disso, quando nós éramos adolescentes ou crianças, uma pessoa de 50, 60 anos era considerado um senhor. Hoje é um jovem que está praticando esporte, está fazendo competições, né, ganhando medalhas. A gente vê, é muito comum. A nossa cidade hoje, por exemplo, Vitória é considerada a primeira cidade em primeiro lugar com maior atividade física, que se pratica mais atividade física. E a gente percebe muitas pessoas de 60, 70 anos fazendo pedal, correndo, nadando. Então, isso jogando futebol. Então, isso é muito bacana. Pois é. E aí, trazendo para você aqui na prática, né, da minha advocacia previdenciária, uma mulher hoje com 62 anos, né, que se aposenta, tendo 15 anos de contribuição para o INSS, ela quer se manter no mercado de trabalho com 62 anos de idade. O homem com 65. Então, assim, por isso que a gente precisa tratar aqui do combate ao etarismo, porque como que a gente vai tirar uma pessoa com 62 anos de idade do mercado de trabalho, mesmo aposentada, ela pode continuar trabalhando, né, a depender do tipo de aposentadoria. Se ela tem, né, tanto conhecimento, tem desejo de continuar trabalhando, com 62 hoje uma pessoa não é mais uma pessoa idosa quanto antes. Por isso até que existe aí uma expectativa de a gente passar por outra reforma da Previdência. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Eu ia fazer um outro recorte aqui, que é muito polêmico e muito difícil de debater, mas tem teses, né, como tudo, pessoas que defendem uma tese de que, exatamente, uma pessoa hoje, 62 anos, com a plena saúde, né, com o seu conhecimento, com a sua vivência, experiência, fica condenada a ir para casa. Quando, na verdade, porque o sistema previdenciário hoje coloca essa pessoa nessa condição. E tem um outro
detalhe, que é uma discussão mais técnica, e aí do poder econômico e financeiro, que é o equilíbrio de como é que o INSS vai sustentar essa política de pagar toda essa folha com tanta gente aposentada, porque a tendência vai ser essa nos próximos anos. Na medida que as pessoas têm mais qualidade de vida, que passam a viver mais, e a margem de aposentadoria está aos 62 anos, 65, com 15 anos de contribuição, você vai ter um percentual da sociedade daqui a pouco, mais uns 20 ou 30 anos, muito grande. E a gente não sabe se os que estão em ativos terão condições de gerar riqueza para o governo federal para suportar o pagamento disso. Então, é um outro debate que também está sendo já colocado, né? É óbvio que alguns que têm uma condição melhor estão pensando em aposentadoria privada, mas como é que isso vai se dar daqui a 20, 30 anos? Que é um debate muito sério também que a gente precisa entrar, e que está muito ligada à situação do etarismo. Porque se você considera que as pessoas elas não podem mais produzir, você começa a gerar um passivo, né, para essa classe da sociedade, mas também você começa a onerar demais o governo com essa situação. Então, assim, é um imbróglio aí que o Brasil vai ter que, nos próximos anos, realmente se debruçar sobre essa questão das pessoas acima dos 60 anos, não tenho dúvida. Tanto por um lado, seja pelo aspecto do olhar social e da inclusão, e seja pelo aspecto da questão das condições financeiras do país poder arcar com tudo isso, né? É isso mesmo. E para a gente combater esse etarismo, né, trazendo aqui para o mercado de trabalho, a gente vai ter que unir forças, né? O poder público, a empresa privada também, para que seja de fato combatido esse etarismo, para que assim não faz sentido, porque uma pessoa já é aposentada, ela não pode continuar trabalhando. Eu conheço até uma empresa, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas que fez uma demissão em massa dos seus funcionários já aposentados e 65 mais, 60 mais. Então, isso precisa ser avaliado, porque muitas pessoas, inclusive, se aposentam com o valor de um salário mínimo, com um custo de vida hoje muito alto, não conseguem sobreviver com um salário mínimo. Então, tem muitas pessoas já aposentadas que necessitam até financeiramente de continuar no mercado de trabalho por questão de sobrevivência, por questão de dignidade também. E não é justo que essa pessoa sofra uma discriminação por conta da idade, né? Muito bem. Essa é a nossa defesa aqui. Eu defendo essa bandeira do etarismo, mas repetindo, não sou a favor de jeito nenhum de banalizar essa situação. A gente tem que avaliar caso a caso, mas favorável a políticas de inclusões e trabalhos para que essas pessoas idosas possam se sentir inseridas, valorizadas. Isso é importante. E você faz um recorte muito importante, que a gente fala que o Brasil é o país da legislação, né? Tem uma lei para tudo e para todos. Mas o grande problema é que a grande maioria das leis elas não se tornam eficazes, e aí é um ciclo vicioso que envolve o judiciário, envolve uma porção de coisas, mas também envolve a sociedade, que faz exatamente isso que você acabou de dizer. Não utiliza de forma adequada a lei. Ela desvirtua aquilo que o legislador quis fazer. A gente vê isso com o Estatuto da Criança, a gente vê isso com a Lei Maria da Penha, e isso é muito triste, porque você cria instrumentos que deveriam ser utilizados de forma correta, com idoneidade por parte do ser humano, da sociedade, mas eles acabam utilizando isso no benefício próprio, usando subterfúgios, né, da interpretação da lei para um contexto que não corresponde para aquilo que a lei foi criada. Então isso é muito importante, porque daqui a pouco vai se criar uma certa preocupação em lidar com esse público, lidar com esse tema, em razão de você daqui a pouco estar coagido a ser todos os melindres e não ter todo o cuidado, todo o tato de tratar esse assunto. Eu vejo isso muito comum hoje com a ECA e também com a Lei Maria da Penha. Hoje, dependendo de como você cumprimenta uma mulher, como você se aproxima de uma mulher, a forma como você lidar, pode te gerar um problema. E aí você daqui a pouco começa a ter uma cidade toda reativa, da mesma forma com preconceito de raça, de cor, né? Da questão
toda a diversidade, ela ficou uma relação muito ruim entre a sociedade. Falta de bom senso, exatamente, né, de bom senso, de realizar isso aí. Então isso é muito importante. E respeito até a legislação precisa ser respeitada, né? Sim. Então, assim, né, todo mundo que sofre preconceito, né, todo mundo, né, pela idade, pela cor, né, enfim. Porque vai, então, obviamente, em algum determinado momento, entre 2 ou 3 concorrentes a uma vaga, uma pessoa mais idosa, talvez ela não esteja preparada para ocupar aquilo com a outra pessoa mostrou um certo talento. E daqui a pouco essa pessoa começa a se apropriar de uma legislação, né, de um mecanismo jurídico para dizer que ela não foi contratada em razão de ter sido mais idosa. Então, isso é fantástico que você despertou, porque é exatamente isso. Nós temos que ter responsabilidade de tratar a legislação com o maior rigor, né, de utilizar da melhor forma possível. Exatamente. Assim, eu como advogada preciso dizer também que tudo que é fato precisa ser comprovado também, exatamente, né? Então, o etarismo, por exemplo, o etarismo no trabalho precisa ser comprovado, né? Precisa ser comprovada, a pessoa comprovar que ela está, de fato, sofrendo uma discriminação por conta da idade dela. Exatamente. Né? Então, tudo tem que ser construído com provas. Não basta simplesmente sinalizar que há uma discriminação ali por conta da idade. O maior exemplo disso, doutora, você observa, foi com a CLT. Hoje a realidade é muito, muito diferente, mas alguns 30 anos atrás, era muito comum qualquer funcionário que assinasse uma rescisão, o primeiro passo após isso era ir na Justiça do Trabalho para entrar com ação. E chegava lá, colocava sobre a mesa, trabalhei tantas horas, trabalhava sábado e domingo, isso, aquilo, tinha adicional, eu noturno, eu não me pagava, eu trabalhava à noite, tinha periculosidade. E depois o que era o objetivo central? Era entrar com a petição pedindo tudo que tinha direito e que não tinha, e depois fazer um bom acordo na junta, né? Na época, junta de conciliação, e tentar arrancar algum recurso do empreendedor, né? Do empregador. Então, assim, hoje, graças a Deus, a realidade mudou. Hoje a Justiça do Trabalho está muito mais voltada para a questão do direito em si, mas a gente viveu um tempo onde que as juntas, né, de conciliação tinha os 2 juízes classistas que trabalhavam na condição, juntamente com o juiz togado, de trabalhar a conciliação para fazer um acordo, e isso era muito prejudicial ao direito. Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter sempre para que a gente possa realmente ter uma justiça forte e que as pessoas possam acreditá-la em razão do resultado que ela promove, né? É isso aí. E caminhando aqui para o fim do nosso episódio, que está muito bacana esse debate sobre etarismo, vamos falar um pouquinho sobre um alerta aqui para as pessoas que estão sofrendo golpes, Léo. Agora, nesse momento aqui do ano, do país que a gente tem vivido... Nossa Senhora, assim, tantos casos de golpes sendo aplicados contra as pessoas idosas, principalmente. Queria, assim, que a gente pudesse finalizar esse bate-papo nosso trazendo um alerta, né? Você como um homem público, eu como advogada e também aí uma defensora da causa das pessoas idosas, um alerta para as pessoas idosas, população em geral também, para os filhos, para os netos, que possam orientar, né, seus pais, seus avós, a ficarem bem atentos, porque o número de golpes contra as pessoas idosas tem aumentado muito. Ontem eu fiquei ciente de uma nova modalidade de aplicação de golpes, tá? É o golpe da cesta básica. Fizeram um telefonema para uma senhora que, inclusive, tem baixa escolaridade, já tem mais de 70 anos. Ligaram para a casa dela, ela reside sozinha, os filhos já são casados, tem a família deles. Ligaram para a casa dela, se passando por servidores do CRAS, e que ela tinha ganho cesta básica. Foram à casa dela, fizeram reconhecimento facial, né, tiraram foto, enfim. E aí você sabe hoje em dia que com o reconhecimento facial hoje é uma nova modalidade de assinatura de contrato, né, principalmente o consignado. Então, essa senhora, depois que passou por isso, comunicou aos filhos, os filhos falaram, né? A senhora caiu num golpe. E aí estão aí preocupados se, porventura, com esse reconhecimento facial, vão se utilizar disso para fazer algum empréstimo em nome dela, empréstimo que ela é aposentada do INSS. Então, assim, são inúmeros golpes, né? Tem
o golpe do amor, o golpe das redes sociais, enfim. Então, você como um homem público, eu queria que você deixasse aí um alerta para a sociedade. Importante. Sobre essa questão de golpes e também esse desafio, né, que a gente possa falar sobre esse assunto, porque o combate começa quando a gente informa para a sociedade as formas de denunciar, de se proteger, de não cair em golpes, né? Ótimo. Vamos fazer esse trabalho de divulgação, porque isso é muito importante. É isso aí. Então, para finalizar aqui o nosso podcast, eu queria trazer uma frase que eu achei bem bacana de um livro que eu estou lendo sobre etarismo, né? Que não importa quantos anos você tem, você sempre será jovem se mantiver curioso e continuar aprendendo coisas novas. Walt Disney. Bacana, olha, né, Léo? Que legal. É isso aí. Por isso que a gente está aqui trabalhando para combater o etarismo. E para fechar com chave de ouro, a gente queria conhecer um pouquinho mais do Leonardo Monjardim. Vou fazer umas perguntinhas para ele, tá, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho do Leonardo Monjardim, fora vereador de Vitória. Cuidado, hein? Me conta a sua comida predileta. Churrasco. Churrasco. Sua bebida predileta? Vinho. Vinho. Um país? Inglaterra, Suíça, Portugal e Itália. Pode ser 4? Porque Pode. cada um tem a sua particularidade, né? Uhum. Suíça tem a sua grandeza para suas paisagens, seus lagos, né? A Itália é um museu a céu aberto, né? Como a Inglaterra, eu acho que é um país muito bem organizado, e Portugal ele tem essa relação conosco, além de toda a história, mas também essa afinidade, né, que eu acho que acaba envolvendo. Eu, pelo menos, tenho uma energia muito boa quando vou lá. Bacana. E um hobby? Vamos dizer assim, seria, a numismática, né? Essa coleção de cédulas e moedas é algo que eu acompanho já há muitos anos, desde os 14 anos que eu coleciono, estudo sobre a numismática, né? Que é você colecionar e estudar cédulas e moedas, inclusive o Brasil se destaca nisso, porque nós tivemos uma variação de cédulas muito grande a partir de 1942 até 1994, após o real. A gente tinha uma diversidade muito grande de cédulas, porque ela traz não só o valor monetário da moeda, mas ela traz também a história do Brasil estampada nas cédulas e nas moedas, que às vezes passa por despercebido na sociedade. Então tem uma riqueza muito grande esse hobby. Que bacana. Você é um colecionador, Colecionador. Então? Olha, que legal. Bacana, viu? E um livro de preferido? Tem vários, né? Nossa, agora você me você pegou. é um grande leitor, porque né? eu gosto muito, disso. por exemplo, eu leio muito sobre ciências políticas, né? Então, assim, você fica até difícil selecionar um, mas eu gosto muito de história. Então, assim, eu não queria colocar um único, não. Se eu fosse para o lado da política, eu colocaria sob o título 48 Leis do Poder, que eu acho que é um livro muito interessante. Poucos políticos no mundo político, acho que quase todos conhecem. Mas é muita coisa boa, né? Muito muita bom. coisa Nossa boa. História é um negócio fantástico. Boa. É verdade. E para finalizar, um ídolo. Um ídolo. E o Ayrton Senna. Bacana, amei, adoro. Também Ayrton sou fã do Senna. Eu classifico o Ayrton Senna e o Zico como grandes atletas, assim, que deveriam ser exemplo para todos, né? Mas o Ayrton Senna, talvez, assim, pela trajetória tão curta dele, ele deixou um legado, uma história e um exemplo muito grande para o Brasil. Você sabe que lançou agora uma série, né, na Netflix do Senna. Já assistiu? Acho que tem mais de uma. Eu já assisti uma antiga, que é com ele mesmo, e agora tem uma que é uma interpretação, né? Um jovem que tal. Essa ainda não assisti, mas a anterior, que faz um recorte de vários momentos dele na vida dele, como corredor, né? A transferência dele. Assim, o Ayrton Senna teve um negócio muito interessante. Quando eu estive em Portugal, eu estive lá naquela prova. Como é que era o nome daquele? Esqueci agora o nome da pista lá, que ela está até desativada. Hoje fazem só uns treinamentos com carros, nem é de Fórmula 1. Em 1985, quando ele ganhou, ganhou a primeira corrida dele pela Lotus, ainda que era um carro ainda ineficiente tecnologicamente, né? Mas ele mesmo assim conseguiu a sua vitória. Assim, eu estive lá, foi muito bom. Legal. Historil. Aproveitando então a deixa que você está falando do Ayrton Senna, que eu também... sou fã dele porque ele continua vivo em nossos corações, na nossa memória. Ontem eu postei uma mensagem que diz o seguinte:
Para você que não teve a sorte de viver a época do Senna, eu vou tentar explicar. Era como se todo domingo fosse Copa do Mundo. As famílias se reuniam, torciam, choravam, se abraçavam, o país inteiro. E no final, quase sempre o Brasil ganhava. Muito bom. Esse era o Senna. Não, e assim, você percebe que após a morte dele, a Fórmula 1 foi perdendo força no Brasil. As pessoas, realmente, o Brasil se voltava para a Fórmula 1, não pela prática do esporte, mas pelo que ele representava para o país. Para mim, assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande do Senna, das corridas, dos domingos, né, em família. Né? Meu pai, eu tenho muita lembrança dele da minha infância em relação a isso. Meu pai, comigo e com a minha irmã na sala, minha mãe, enfim, a gente assistindo corrida, era isso aí, era um episódio muito bacana, né? Fica aí a saudade. E você está me fazendo aqui a mente de um poeta, do escritor, né? Você falou das nossas manhãs de domingo. Aí até nisso eles se completam, a Senna e o Zico, porque de manhã era o Senna e à tarde, às 5 horas, que era o horário tradicional até hoje, né, dos 17, 16 horas, os jogos, né, dos clubes, né, de futebol. E o Zico, então era Senna pela manhã e Zico à tarde. Então se completavam, né? E você tem algum time de preferência? Flamengo. Flamengo? Mariana vai gostar. Eu não, sou vascaína, sempre serei. É isso, Léo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso episódio, no canal do YouTube As Irmãs do Previdenciário. Saiba que a gente tem um carinho muito grande por você, sempre torcemos muito pela sua trajetória, pela sua carreira. Muito sucesso nesse novo mandato que você tem como vereador de Vitória. Deus abençoe sempre e conte com a gente. Obrigado, eu sei disso. Você tem sido uma parceira não só na construção das nossas vitórias, mas também subsidiando o nosso mandato. E se Deus quiser, 2025 a gente vai ter muita coisa aí, né, para os nossos idosos e que vem muito construído pelas suas mãos. Você é realmente uma grande estudiosa do assunto, tem sensibilidade, não faz isso, como eu disse, não só por atividade profissional rentável, mas de compromisso social. Então isso é muito bacana quando você vê um profissional bem-sucedido, mas que ele também não faz só porque é rentável, mas porque ele acredita e tem a paixão por aquilo que ela faz. E você está classificado entre esses profissionais. Da mesma forma que eu me sinto muito realizado fazendo o que eu quero. Então, nós estamos bem, é continuar trabalhando para fazer esse mundo cada dia melhor. É isso aí, fazer de coração, né? E sendo feliz no que a gente faz. Obrigada, conte comigo, que honra recebê-lo aqui.